Temos aqui então o nosso CI que gera os sinais de PWM que vão acionar os transistores de chaveamento. O CI que está sendo usado aqui, que é usado nessa fonte, é o CI mais comum, que é o TL494. Aqui na prática, ó, o CI é esse bem aqui, o TL494, 16 terminais. Ele, na verdade, gera o sinal PWM que vai acionar esses caras bem aqui, ó, que são justamente os transistores de chaveamento. São esses bem aqui, ó. Só que ele não aciona eles diretamente. Em função das características que precisa desse sinal para poder acionar esses transistores, ele não aciona ele diretamente. É feita uma jogada que é da seguinte forma. O CI TL494, através do pino 8 e 11, ele aciona transistores de menor potência. Geralmente é o BC548, o BC547, e nesse caso aqui no esquema está o BC546. Esses transistores estão bem aqui, ó. Esses dois bem aqui, ó. Eles fazem o quê? Eles são acionados na base por um sinal PWM, que nós já conhecemos, né? Que é um sinal retangular na base. E o que eles fazem? Eles gatilham corrente, disparam corrente num transformadorzinho. E esse transformadorzinho, o outro lado dele, olha, ele vai disparar por aqui nessa bobina e nessa outra aqui. Eu vou explicar o caminho da corrente já já. E a tensão induzida no outro lado da bobina desse mesmo transformador é que dispara os transistores de potência. Esse transformador, se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que tem dois transformadores aqui no esquema, esse e esse aqui. Esse aqui, com muitas bobinas, na verdade é esse pequenininho bem aqui. Estou mostrando aqui, ó, esse aqui. E esse outro bem aqui, com poucas bobinas, é esse transformador grande aqui. Esse aqui é o transformador de acoplamento que a gente chama, tá? Como é que vai funcionar exatamente? Toda vez que... Repara aqui, ó, bem aqui, ó, tem o mais B. Aqui é uma tensãozinha que é gerada aqui, depois eu explico como é que ela é gerada. Uma tensão DC. Essa tensão DC fica bem aqui. E ela está esperando o quê? Para ela poder ir para o terra. Ela está esperando o acionamento de um desses transistores. Se esse transistor aqui for acionado, a corrente passa por aqui, por essa bobina. Certo? E aí ela vai ser aterrada através disso. Vai percorrer esse caminho. E entra aqui no resistor de baixo valor, fazendo o aterramento. Agora, se esse outro transistor aqui é acionado, ou seja, chega a nível alto nele, vindo do CI, aí, ó, essa tensãozinha vai liberar uma corrente que vai passar por essa outra bobina. E aí vai passar por aqui e vai ser aterrado. É assim que funciona. O PWM disparando aqui na base desses transistores e fazendo isso aqui, tá? Quando passar corrente nessa bobina, é induzindo um campo magnético nessa daqui, que dispara o primeiro transistor de potência. Quando passar corrente nessa outra aqui, é induzido um campo magnético nessa outra bobina que dispara esse outro transistor de potência. Quando um está acionado, o outro está parado. E vice-versa, tá? Sempre é assim que funciona. Todo CI tem que ser alimentado, ele tem uma alimentação. Se nós olharmos aqui o datasheet do TL494, ele tá bem aqui, ó. Eu vou deixar tudo isso aqui, eu vou deixar para download para vocês, tá? Vocês vão observar que ele tem, ó, bem aqui, ele tem o pino 12 é o VCC e o pino 7 é o GND. É a alimentação dele. Então, olhando aqui de novo aqui, ó, bem aqui é a alimentação do CI. Ele funciona de 7 a 40 volts.
Bem aqui é o mais da alimentação, por isso que ele está botando aqui o mais B. O mesmo mais B que alimenta o CI é o mais B que os transistores BC 547, 548, 546 fazem o disparo aqui desse transformadorzinho de acoplamento. Essa mesma tensão alimenta o CI. E bem aqui no pino 7 é a referência para o terra, tá? Mas o que acontece? Como é gerado esse mais B? Esse mais B, ele é gerado por aqui, ó. Lembra que eu falei que tem que ter na fonte de chaveada, tem que passar uma corrente pela bobina de um transformador para poder ser retificada, filtrada e gerar a tensão que a gente quer? O transformador é esse bem aqui. A bobina é essa bem aqui, o primário dele. E aqui está o secundário. Então, ó, esses diodos bem aqui, diodo de alta velocidade de potência, são esses bem aqui, ó, estão aqui detrás dessa chapa. Esses diodos aqui vão fazer a retificação. Bem aqui tem uma bobina, que é essa aqui, ó, para poder, a gente chama isso aqui de alisamento de corrente, para deixar a saída uma filtragem ótima. Depois que passa por aqui pela bobina e pelos capacitores de filtro, que são esses dois aqui, ó, nós temos a tensão de saída. Só que além dessa fonte, ó, temos uma fonte separada bem aqui que gera o mais B do CI. Também tem diodos que fazem a retificação e um capacitor para fazer a filtragem. Esses diodos são esses dois bem aqui, ó. E o capacitor da filtragem é esse bem aqui, que vai alimentar quem? Que vai gerar esse mais B, que vai alimentar o circuito integrado. E aí ele começa a gerar a onda retangular, que dispara esses transistores aqui, os BC, a gente chama aqui de transistor drive, que promove uma corrente aqui no transformador de acoplamento, que é induzido nas bobinas que estão ligadas nos transistores de chaveamento. No caso aqui é o MJE 13007, muito usado. A partir daí, que eu vou explicar para vocês como é que eles trabalham aqui agora, esses transistores chaveando vão pegar os 300 volts daqui. Na verdade, cada vez eles vão trabalhar com 150, 150 e vão fazer essa corrente passar aqui por essa bobina e fazer tudo funcionar. Certo, gente? Essa é a sequência do que tem que acontecer para a fonte poder funcionar. Antes de explicar como é que passa essa corrente aqui usando esses transistores, vocês devem estar pensando o seguinte: mas espera aí, como é que esse CI vai funcionar e para começar a gerar o PWM, se a alimentação dele vem de uma fonte que depende dele para ela funcionar? A gente pensa assim, não tem sentido, né? Por isso é que toda fonte chaveada ela tem algum mecanismo de inicialização, que gera um mais B independente do CI funcionar ou não. Cada fonte é de um jeito. No caso da fonte ATX e dessa fonte aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é feita da seguinte forma. Esses transistores de chaveamento com esses resistores e essas bobinas do transformador de acoplamento e mais a bobina principal aqui e mais esse capacitor bem aqui, eles vão fazer o que a gente chama de circuito auto-oscilante. Na prática vai ser o seguinte: eu alimento a fonte, os capacitores vão carregar, e aí, repara que aqui não tem mais B, né? Não está tendo pulso de PWM, não tem como aparecer o mais B. Esse circuito aqui, ele vai oscilar por si mesmo. E vai iniciar o funcionamento da fonte gerando mais B. Depois que ele gera o mais B, aí o CI vai começar a gerar o sinal de PWM. E aí sim, vai ter o disparo via CI dos transistores. Esse mecanismo que faz essa auto-oscilação é o que nós vamos estudar agora.